O outono de 2002 em Maryland e Washington, D.C., começou como qualquer outro. As folhas tingiam-se de laranja e o ar fresco trazia a promessa de uma rotina tranquila após o choque dos ataques de 11 de setembro. No entanto, em outubro, uma sombra invisível começou a pairar sobre as ruas arborizadas e os centros comerciais. Ninguém imaginava que o som seco de um disparo seria o início de 3 semanas de um terror paralisante que mudaria a percepção de segurança de uma nação inteira. Era o nascimento do mito do atirador invisível. A primeira nota dessa sinfonia fúnebre foi tocada na noite de 2 de outubro. James Martin, um analista de sistemas de 55 anos, caminhava calmamente pelo estacionamento de um supermercado em Wheaton. Sem aviso e sem qualquer sinal de briga, ele simplesmente caiu. O impacto de uma única bala de calibre .223 atravessou o ar com uma precisão cirúrgica. Naquele momento, a polícia tratou o caso como um incidente isolado. Não havia pistas, cápsulas à vista e, mais perturbador ainda, não havia um rosto para o assassino. O silêncio que se seguiu ao disparo era apenas o prelúdio do horror que estava por vir. O que parecia um crime solitário transformou-se em um massacre coordenado nas 15 horas seguintes. Na manhã de 3 de outubro, o caos eclodiu com ferocidade rítmica. Em um intervalo curtíssimo, 5 pessoas foram executadas enquanto realizavam atividades banais. Um jardineiro aparando a grama, uma mulher lendo um livro em um banco, um homem abastecendo seu carro. O medo espalhou-se como um vírus. Onde quer que houvesse uma linha de visão limpa, o perigo espreitava. A sucessão frenética de mortes em postos de gasolina e lojas de conveniência deixou as autoridades atordoadas. O assassino não escolhia as vítimas por quem eram, mas por estarem em espaços abertos e expostos ao alcance de um cano invisível. A rotina da capital simplesmente parou. O pânico social não era apenas uma sensação, era uma mudança física no comportamento das massas. As pessoas pararam de caminhar em linha reta. Começaram a correr em zigue-zague entre seus carros e as portas das lojas, acreditando que um alvo em movimento seria mais difícil de atingir. Nos postos de combustível, a cena era surreal. Motoristas agachavam-se atrás de seus veículos enquanto as bombas enchiam os tanques, escondendo a cabeça abaixo da linha das janelas. O simples ato de ir buscar o jornal tornou-se uma roleta russa psicológica. O mundo exterior havia se tornado uma zona de guerra, onde o inimigo não tinha rosto nem motivo aparente. Enquanto o sangue esfriava no asfalto, a polícia, liderada pelo chefe Charles Muse, buscava desesperadamente por um padrão. Foi nesse cenário que surgiu o mito da van branca. Relatos de testemunhas sugeriam que um utilitário branco havia sido visto fugindo dos locais dos crimes. Essa informação tornou-se o foco central de uma das maiores caçadas humanas da história americana. Barreiras foram montadas e milhares de vans brancas foram paradas e revistadas exaustivamente. No entanto, o verdadeiro predador estava escondido à vista de todos, observando o esforço inútil das autoridades enquanto planejava seu próximo passo cruel. A investigação estava, sem saber, perseguindo um fantasma enquanto os lobos reais circulavam em um sedã escuro. Até então, havia um pacto silencioso entre a população. Talvez as crianças estivessem a salvo. Esse fio de esperança foi brutalmente cortado quando um disparo atingiu um jovem de 13 anos na porta de sua escola em Bowie, Maryland. O terror atingiu um novo patamar de crueldade. O santuário da educação fora violado e a mensagem do atirador era assustadoramente clara. Absolutamente ninguém, nem os mais vulneráveis, estava fora de seu alcance mortal. O grito de horror daquela manhã fria ecoou por todo o país, transformando o medo latente em uma agonia coletiva insuportável para os pais que temiam pela vida de seus filhos.
Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo. A cidade inteira estava sob cerco e o mistério desses monstros que agiam sob a luz do dia apenas começava a se desenrolar diante de olhos incrédulos. A caçada estava prestes a tomar rumos inesperados e violentos. Enquanto o pânico se cristalizava nas ruas de Maryland e o som das sirenes se tornava a trilha sonora constante de uma região sitiada, a identidade do mal começava a ganhar contornos nítidos nas sombras, longe do alcance das patrulhas que revistavam incessantemente vans brancas por todas as rodovias. Por trás da lente fria da mira telescópica não estava um criminoso comum movido por impulsos erráticos, mas sim um homem forjado no aço e na disciplina do exército dos Estados Unidos. John Allen Muhammad não era apenas um portador de armas. Ele era um veterano condecorado, um sargento que havia servido com distinção na Guerra do Golfo, carregando consigo o conhecimento técnico de quem entende que a distância entre a vida e a morte é apenas o peso de um dedo sobre o gatilho. John possuía o domínio absoluto das táticas de infantaria e uma perícia excepcional como atirador de elite, ostentando o título de marksman. Ele conhecia os segredos da balística, a paciência necessária para a tocaia e a arte de desaparecer no cenário urbano após um ataque relâmpago. No entanto, o soldado exemplar que um dia jurou proteger a Constituição havia sido corroído por uma amargura profunda. O declínio psicológico de Muhammad foi alimentado por um divórcio devastador e pela perda traumática da custódia de seus filhos. Em sua mente distorcida, o sistema jurídico e o próprio governo americano tornaram-se inimigos que precisavam ser punidos. Ele via sua ex-mulher, Mildred, como o epicentro de sua desgraça, e o ódio que nutria por ela transformou-se em um ressentimento generalizado contra toda a sociedade que o cercava. Foi durante esse período de exílio emocional e financeiro que John cruzou o caminho de Lee Boyd Malvo, um jovem de apenas 15 anos, em Antígua e Barbuda. Malvo era a personificação da vulnerabilidade, um adolescente brilhante, mas desamparado, cujos pais haviam se tornado ausências permanentes em sua vida. Muhammad, percebendo a necessidade desesperada de pertencimento do garoto, apresentou-se não como um tutor, mas como a figura paterna e o mentor que o jovem tanto ansiava. Ele o acolheu sob sua asa com uma bondade calculada, alimentando-o com promessas de um futuro glorioso e um propósito maior, enquanto, secretamente, começava a desconstruir sua identidade para transformá-lo em um soldado de sua própria causa pessoal. O processo de doutrinação foi cirúrgico e implacável. Muhammad utilizou técnicas de isolamento e manipulação psicológica, convencendo Malvo de que o mundo exterior era um lugar hostil, onde apenas eles dois poderiam confiar um no outro. Sob o sol escaldante da Jamaica e, posteriormente, em acampamentos improvisados no território americano, o veterano treinou o pupilo com um rigor militar exaustivo. Ele ensinou o adolescente a controlar cada batimento cardíaco, a ignorar a empatia e a ver seres humanos como meros alvos em uma linha de fogo. Malvo tornou-se uma extensão física dos olhos de Muhammad, uma ferramenta de precisão que não questionava a moralidade dos disparos, mas apenas a eficácia do resultado. A relação entre os dois era uma simbiose de terror, onde o mentor fornecia a estratégia e o aprendiz fornecia a execução letal. A polícia de Washington, liderada pelo chefe Charles Moose, ainda tentava entender o que motivava aqueles ataques aparentemente aleatórios, sem imaginar que estava diante de uma estrutura de guerrilha urbana. Enquanto os investigadores buscavam padrões em mapas e perfis psicológicos tradicionais, Muhammad estava orquestrando um espetáculo de medo meticulosamente planejado.
Cada morte em um posto de gasolina ou estacionamento não era um fim em si mesmo, mas uma engrenagem em um mecanismo muito maior e mais sinistro. O que o público percebia como um caos descontrolado era, na verdade, a execução de um plano mestre desenhado para ocultar uma intenção final devastadora. A revelação de que aqueles ataques não eram frutos do acaso, mas sim partes de uma estratégia militar fria e calculada, estava prestes a vir à tona, revelando que os monstros não estavam apenas matando. Eles estavam jogando um xadrez mortal e silencioso contra uma nação inteira que assistia impotente. Enquanto as patrulhas rodoviárias vasculhavam cada centímetro das estradas em busca de uma van branca que nunca existiu, o verdadeiro predador deslizava silenciosamente pelas ruas a bordo de um Chevrolet Caprice azul marinho, ano 1992. O veículo, que aos olhos de qualquer policial parecia apenas mais um sedã antigo e desgastado, era, na verdade, uma obra-prima da engenharia macabra. John Allen Muhammad, utilizando sua experiência em logística militar, havia transformado o carro em um ninho de franco-atirador móvel e virtualmente invisível. Ele modificou o banco traseiro para que fosse possível acessar o porta-malas por dentro da cabine, criando um compartimento onde Lee Boyd Malvo podia se deitar escondido. Acima da placa traseira, um pequeno orifício fora cortado discretamente, permitindo que o cano do fuzil Bushmaster fosse projetado apenas o suficiente para o disparo, sem que ninguém ao redor percebesse de onde vinha o som ou o clarão. Era o cavalo de Troia da era moderna, permitindo que eles matassem e partissem antes mesmo que o corpo da vítima atingisse o chão. A rotina da morte estabelecida pela dupla não seguia uma lógica de proximidade, mas sim uma estratégia de impacto psicológico devastador. Muhammad alternava os ataques entre Maryland, Virgínia e o Distrito de Colômbia com uma precisão cirúrgica, escolhendo alvos em diferentes jurisdições para fragmentar a resposta das autoridades. Essa tática criava um pesadelo administrativo para a polícia. Cada novo crime envolvia delegacias diferentes, sistemas de comunicação distintos e burocracias que atrasavam o compartilhamento de informações cruciais. Enquanto os detetives de um condado tentavam isolar a cena do crime, os atiradores já estavam cruzando fronteiras estaduais, observando pelo retrovisor o caos que haviam plantado. A aleatoriedade das vítimas, homens, mulheres, jovens e idosos de todas as etnias, era a arma mais potente, pois convencia cada cidadão de que ele poderia ser o próximo na lista invisível. O peso desse terror era amplificado por uma ferida que ainda sangrava na alma da nação. Apenas um ano havia se passado desde os ataques de 11 de setembro e a psique americana estava em frangalhos, mergulhada em uma paranoia constante contra o terrorismo. A precisão dos tiros e a natureza invisível dos ataques levaram a população e até setores do governo a acreditar que o país estava sob o cerco de uma célula da Al-Qaeda ou de atiradores estrangeiros treinados. Cada disparo em um posto de gasolina ou estacionamento de supermercado era interpretado como uma nova fase de uma guerra santa urbana. Esse medo coletivo cegava a investigação, que procurava por um perfil de extremista estrangeiro, enquanto os verdadeiros monstros eram dois homens que falavam o idioma local e conheciam profundamente as estradas que percorriam. Dentro das instituições de ensino, o impacto era ainda mais sombrio. Após o ferimento brutal do estudante em Maryland, as escolas tornaram-se fortalezas de silêncio e agonia. O protocolo conhecido como Código Azul foi implementado, transformando as salas de aula em espaços de confinamento. As cortinas eram mantidas fechadas durante todo o dia, e as crianças eram proibidas de sair para o recreio ou até de olhar pelas janelas. Pais aterrorizados formavam filas quilométricas para buscar seus filhos,
cercando os ônibus escolares com seus próprios carros, em uma tentativa desesperada de criar uma barreira física contra o fuzil invisível. O som de uma porta batendo ou de um motor falhando era suficiente para paralisar um quarteirão inteiro, mergulhando famílias em um estado de sítio emocional onde o santuário do lar já não oferecia conforto. No epicentro dessa tormenta estava o chefe Charles Moose, cujo rosto exausto se tornara a face da frustração pública. Sob a luz implacável dos refletores da mídia mundial, Moose lutava para manter a compostura enquanto a contagem de corpos subia e as pistas permaneciam escassas. A pressão era desumana. Cada coletiva de imprensa era um lembrete de sua incapacidade de deter o derramamento de sangue. Ele era um homem de lei confrontado com um tipo de crime que não seguia as regras criminais tradicionais, mas sim manuais de guerrilha. O mito da van branca continuava a drenar os recursos da polícia, enquanto Muhammad e Malvo se divertiam com a confusão, sentindo-se intocáveis em seu anonimato metálico azul. A arrogância dos atiradores, entretanto, começou a buscar uma forma de expressão que ia além do gatilho. Eles queriam que seu poder fosse reconhecido. Queriam que a polícia soubesse que eles eram os mestres daquele tabuleiro sangrento. Próximo a uma cena de crime, escondida entre os arbustos, os investigadores encontraram uma prova que mudaria o tom daquela caçada humana. Não era um fragmento de bala ou um fio de cabelo, mas uma carta escrita à mão, deixada propositalmente para ser encontrada. O conteúdo era um soco no estômago das autoridades e uma revelação da psicopatia que os guiava. A mensagem era direta e arrepiante, endereçada pessoalmente ao líder da investigação. A nota começava com uma saudação que ecoaria nos pesadelos de todos os envolvidos. Para o chefe, chamem-me de Deus. O atirador invisível não estava mais apenas matando, ele estava exigindo ser adorado pelo próprio terror que semeava. A carta deixada próximo ao restaurante Ponderosa não era apenas uma provocação, era um manifesto de onipotência. Chamem-me de Deus, dizia a nota, escrita com uma letra firme que exigia o pagamento de milhões de dólares e zombava da incapacidade da polícia de proteger os cidadãos. Essa mudança marcou uma nova fase na psicologia de John Allen Muhammad. O silêncio, que antes o tornava um fantasma invisível, foi substituído por uma sede insaciável de reconhecimento. Ele queria que o mundo soubesse que ele, um veterano que se sentia traído pelo sistema, agora detinha o poder absoluto de vida e morte sobre a capital da nação. As comunicações tornaram-se mais frequentes através de ligações telefônicas. Em uma delas, feita de um telefone público para uma linha de denúncias, a voz do outro lado estava carregada de uma arrogância gelada. Muhammad, ou Malvo, sob suas ordens, sentia que os investigadores eram tolos demais para acompanhá-los naquele tabuleiro de xadrez sangrento. Foi nesse momento de húbris, um excesso de confiança perigoso, que o erro fatal aconteceu. Em meio a uma discussão frustrada com um interlocutor da polícia, o atirador disparou uma frase que mudaria o curso da história. Vejam o que aconteceu em Montgomery. Ele se referia a um crime cometido semanas antes, no Alabama, um evento que a força-tarefa de Washington nem sequer suspeitava. Essa pista foi o fio que começou a desenredar o novelo de sangue. Imediatamente, os investigadores contataram as autoridades de Montgomery. Eles descobriram que, em setembro, 2 homens haviam assaltado uma loja de licores, resultando na morte de uma funcionária e no ferimento grave de outra. O que parecia um latrocínio comum escondia a prova definitiva. Próximo ao local desse crime anterior, a polícia havia recuperado uma revista de armas que continha uma única impressão digital clara. Na época, não houve correspondência, mas com a pressão do caso do sniper, o FBI reprocessou a amostra com prioridade máxima. O resultado foi um choque no centro de comando.
A digital pertencia a Lee Boyd Malvo, um jovem imigrante de 17 anos. O nome era desconhecido para os detetives, mas ao puxar as conexões de Malvo, o nome de John Allen Muhammad surgiu como uma sombra inevitável. Ao cruzarem os dados, descobriram que Muhammad era um veterano atirador de elite que já havia sido parado pela polícia semanas antes em outros estados, dirigindo um Chevrolet Caprice azul escuro. Essa conexão militar explicava a precisão e a frieza dos disparos que aterrorizavam o país. A ficha caiu com um estrondo nas salas de reunião. Todo o esforço de semanas, focado em vans brancas e caminhões de entrega, tinha sido uma perseguição fútil a fantasmas criados pelo medo e por relatos imprecisos de testemunhas. O verdadeiro monstro não estava em um furgão comercial, mas em um sedã antigo que permitiria aos assassinos passarem por postos de controle sem despertar suspeita. O perfil do criminoso solitário também se fragmentou, revelando uma dupla letal, operando com táticas de guerrilha urbana e uma disciplina militar rigorosa que confundia as autoridades locais. O rastro de sangue deixado por Muhammad e Malvo estendia-se muito além de Washington. A investigação revelava que eles haviam cruzado o país cometendo crimes que, individualmente, pareciam desconexos, mas que agora formavam um padrão arrepiante de ódio e treinamento. Cada parada era uma oportunidade para Muhammad moldar a mente de Malvo, transformando o adolescente em uma extensão de sua própria vontade. A descoberta desses crimes anteriores revelou que o terror em DQC não era um surto isolado, mas o ápice de uma campanha de vingança meticulosamente preparada. Com as identidades confirmadas, o FBI e o chefe Charles Moose enfrentaram um dilema agonizante. Eles precisavam tornar os nomes e o veículo públicos para garantir a captura, mas temiam que isso gerasse um ato final de violência descontrolada. Em uma coletiva de imprensa tensa, as fotos de Muhammad e Malvo foram reveladas ao mundo. O alerta nacional foi emitido. Procurem por um Chevrolet Caprice azul. A caçada, que era um jogo de sombras, agora estava sob a luz da atenção global. No entanto, enquanto os rostos dos assassinos estampavam todas as telas de televisão, o carro azul continuava rodando silenciosamente pelas rodovias, oculto entre milhares de outros veículos, carregando o fuzil Bushmaster e dois homens que ainda não tinham terminado sua missão. O alerta nacional disparado pelo FBI transformou as rodovias americanas em uma imensa teia de aranha metálica. Cada oficial de patrulha, cada cidadão comum e, principalmente, cada motorista profissional agora carregava um par de olhos extras, atentos a qualquer sedã azul que cruzasse seu caminho. O pavor, que antes era uma névoa paralisante que mantinha as pessoas trancadas em casa, converteu-se em uma vigilância frenética e coordenada. A caça ao homem mais intensa da história recente dos Estados Unidos não estava mais limitada aos centros de inteligência em Washington. Ela pulsava no asfalto das interestaduais, onde o Chevrolet Caprice de John Allen Muhammad ainda rodava, como um predador que ignora que a maré de sua sorte estava baixando rapidamente após semanas de impunidade. Na madrugada gélida de 24 de outubro de 2002, o destino colidiu com a justiça em uma modesta parada de descanso na Interestadual 70, próxima a Myersville, em Maryland. Um caminhoneiro chamado Whitney Donahue, sintonizado nas frequências que repetiam incansavelmente a descrição do veículo, avistou um carro que parecia estranhamente familiar sob as luzes amareladas do pátio deserto. Ele se aproximou o suficiente para confirmar a placa, NDA 21Z. O coração de Donahue disparou, mas sua mente permaneceu fria como o metal de sua carga pesada. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia resultar em mais sangue inocente.
Em vez de apenas observar e esperar, ele posicionou seu caminhão de forma estratégica para bloquear parcialmente a saída, criando uma barreira física que impediria qualquer tentativa de fuga desesperada dos ocupantes. Enquanto Donahue fazia a chamada de emergência que mudaria o curso daquela crise, uma operação tática de precisão cirúrgica começava a se materializar nas sombras circundantes. Equipes da SWAT e agentes federais convergiram para o local com uma discrição absoluta e fantasmagórica. O silêncio da noite era denso, quebrado apenas pelo sopro do vento e pelo zumbido distante da rodovia principal. Os agentes se moviam como espectros, cercando o Caprice Azul, onde, ironicamente, os dois homens que haviam mantido uma nação em estado de sítio agora dormiam profundamente. Não houve sirenes antecipadas, nem negociações ou avisos por alto-falante. O elemento surpresa, a tática favorita de John Allen Muhammad para semear o terror, estava sendo agora devolvido a ele de forma devastadora pelas forças da lei. O momento da captura foi uma explosão de violência controlada. Vidros foram estilhaçados simultaneamente por dispositivos de entrada forçada e comandos ríspidos rasgaram a quietude da madrugada. Muhammad e Lee Boyd Malvo foram arrancados de seu santuário de aço antes mesmo que tivessem tempo de compreender que o fim de sua jornada de sangue havia chegado. Para a surpresa de muitos que esperavam um confronto final suicida, os criminosos não ofereceram resistência armada imediata. O domínio psicológico que o ex-sargento exercia sobre o cenário do crime havia evaporado. Algemados no asfalto gelado do estacionamento, eles pareciam subitamente vulneráveis e patéticos diante da força estatal avassaladora que tanto desprezavam e desafiavam abertamente com suas mensagens de arrogância divina. Quando os investigadores finalmente abriram as portas e o porta-malas do Chevrolet Caprice, encontraram um verdadeiro laboratório do terror móvel. O veículo não era um simples meio de transporte, era uma arma de guerra urbana modificada com engenhosidade maligna. O assento traseiro havia sido adaptado para permitir acesso direto ao porta-malas, onde um nicho acolchoado servia de base para o atirador. Ali estava o fuzil Bushmaster .223, o instrumento de precisão que ceifara vidas inocentes em postos de gasolina e escolas. Um pequeno orifício circular, cortado meticulosamente acima da placa, permitia que os disparos fossem feitos de dentro do veículo, garantindo a invisibilidade que tanto frustrou a polícia. Era a materialização técnica do monstro que assombrou Maryland por 21 dias. Além do arsenal letal, o interior do carro revelava a rotina paranoica da dupla. Mapas detalhados com alvos potenciais, rádios de comunicação, um computador portátil e restos de comida. Era o bunker itinerante de uma guerra privada e covarde. O alívio coletivo que percorreu o país foi imenso. Mas logo deu lugar a uma dúvida agonizante que sufocava os investigadores. Enquanto as imagens da prisão corriam o mundo, a pergunta fundamental ecoava: por quê? Por que escolher vítimas tão aleatórias? Por que espalhar o caos de forma tão indiscriminada? A resposta que Muhammad começaria a esboçar era mais sinistra do que qualquer ato de terrorismo comum. O massacre em Washington era, na verdade, uma cortina de fumaça monumental para um crime muito mais pessoal, cujo alvo final ainda estava vivo e ignorava que toda aquela carnificina fora arquitetada apenas para alcançá-la. Com a captura de John Allen Muhammad e Lee Boyd Malvo, o véu de mistério que cobria os ataques começou a se dissipar, revelando uma verdade ainda mais perturbadora e egoísta do que o terrorismo aleatório sugeria. Durante os interrogatórios e a análise meticulosa dos documentos encontrados no Chevrolet Caprice, surgiu o plano mestre de Muhammad, uma conspiração que transformava a tragédia nacional em um instrumento de vingança privada.
Todo o derramamento de sangue em postos de gasolina e estacionamentos de Maryland e Virgínia não passava de uma cortina de fumaça monumental. O objetivo final de John não era derrubar o governo ou espalhar o pânico por ideologia política ou religiosa. Ele desejava, na verdade, assassinar sua ex-mulher, Mildred Muhammad, que vivia na área de Washington sob uma identidade protegida. O plano era orquestrar uma série de mortes aleatórias e caóticas para que, quando ele finalmente a matasse, as autoridades vissem o crime como apenas mais uma estatística do atirador invisível, permitindo que ele recuperasse a custódia de seus filhos sem levantar suspeitas de um crime passional doméstico. 10 vidas foram ceifadas e milhares foram aterrorizadas apenas para servir de álibi para um rancor pessoal e narcisista. O julgamento, iniciado em meados de 2003, tornou-se um espetáculo de dor profunda e um confronto psicológico sem precedentes. O tribunal em Virgínia foi o palco onde a dinâmica distorcida entre mestre e aprendiz foi finalmente desmantelada perante o mundo. Lee Boyd Malvo, o jovem que fora transformado em uma arma humana, subiu ao banco das testemunhas para depor contra o homem que chamava de pai e mentor. Em um testemunho carregado de pausas dramáticas e detalhes gráficos, Malvo descreveu como Muhammad o doutrinara com uma dieta de isolamento e treinamento militar rigoroso para desumanizar cada alvo. Ele admitiu ter puxado o gatilho em muitos dos ataques, mas apontou Muhammad como o arquiteto absoluto de cada movimento tático e cada escolha de localização. Muhammad, agindo muitas vezes como seu próprio advogado, com uma arrogância gelada, tentou desesperadamente desacreditar o jovem, mas as evidências balísticas, as impressões digitais e os diários encontrados no carro eram provas irrefutáveis de sua autoria intelectual e participação direta em cada crime cometido. As sentenças proferidas refletiram a magnitude da crueldade imposta à sociedade durante aquelas semanas de terror. John Allen Muhammad foi condenado à morte, uma decisão recebida com um silêncio pesado e solene pelos familiares das vítimas presentes na sala de audiência. Malvo, devido à sua idade na época dos crimes e à influência psicológica avassaladora exercida por seu tutor, recebeu várias sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional, escapando da pena capital, mas sendo condenado a passar o resto de sua existência entre 4 paredes. O legado de dor deixado pela dupla era imensurável e as sequelas psicológicas nos sobreviventes eram feridas que o tempo dificilmente fecharia. Pessoas como o jovem de 13 anos que sobreviveu ao disparo na entrada da escola carregariam cicatrizes físicas e mentais para sempre. Símbolos de um período sombrio em que a segurança básica da infância foi violentamente violada pela mira de um fuzil Bushmaster escondido em um porta-malas. Em 10 de novembro de 2009, a justiça final foi aplicada de forma silenciosa e técnica. No Centro Correcional de Greensville, na Virgínia, John Allen Muhammad foi finalmente executado por injeção letal. Ele permaneceu em silêncio absoluto até o fim, recusando-se a oferecer qualquer pedido de desculpas, remorso ou explicação final às famílias cujas vidas ele despedaçou. Sua morte encerrou formalmente o capítulo do atirador invisível, mas a cicatriz, deixada na capital dos Estados Unidos, permanece como um lembrete eterno da fragilidade da paz urbana. A conclusão dessa história trágica não reside apenas na punição rigorosa dos culpados, mas na resiliência inabalável de uma comunidade que, após 21 dias de horror absoluto, encontrou forças para retomar sua vida cotidiana. A nação aprendeu que o mal pode se esconder em um carro comum ou em uma parada de descanso deserta, mas a coragem coletiva de cidadãos e a persistência implacável da lei são os únicos escudos capazes de dissipar a sombra do medo.
Washington e Maryland voltaram ao normal, mas seus habitantes nunca esquecerão os dias em que o céu límpido de outono foi manchado pela presença invisível de um fantasma que caçava inocentes.